Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Esse é mais um episódio do PurinaCast, o podcast do projeto Explicando o Sistema Purinérgico para a Comunidade, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Meu nome é Marielle Brown. E o meu é Joana Dalazin. No episódio de hoje, iremos conversar com duas convidadas sobre como é trabalhar nos laboratórios em pesquisa realizados na universidade. A nossa primeira convidada é a Filomena Marafon. Ela é graduada em Biomedicina pela UNOESC, mestre em Farmácia e doutoranda em Bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, e ela atua como técnica em laboratório e análises clínicas na Universidade Federal da Fronteira Sul. E a nossa outra convidada é a Alana Patrícia da Silva, bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Fronteira Sul, doutoranda em Bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, atua com compostos bioativos e produtos naturais com atividades biológicas e é integrante do grupo de pesquisa de estudos biológicos e clínicos em patologias humanas. Boa noite, meninas, tudo bem? Como vocês me apresentaram, sou a Filomena, é um prazer estar participando desse podcast. Boa noite, pessoal, vocês já me apresentaram também, né? Gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz com o convite, poder trazer um pouquinho da nossa experiência do laboratório aqui para o projeto de vocês. Agora a gente gostaria de conversar um pouco com você sobre como a pesquisa funciona. Pode ser bem livre, assim, é mais uma visão geral que a gente gostaria de ter sobre como funciona o laboratório, porque a gente tem pouco contato com isso. Então, gurias, eu estou trabalhando no laboratório aqui da UFFS desde 2015, né, como técnica, e atuando na pesquisa desde 2016. Então, desde esse período, a gente tem um número bem grande de pesquisas acontecendo. É claro que agora, cada vez mais, essas pesquisas elas estão se intensificando, né? Então, depois a Lana vai falar um pouquinho mais dessas pesquisas atuais. Mas só para comentar com vocês um pouquinho, né, algumas das pesquisas que já aconteceram aqui, relacionando principalmente o sistema purinérgico, né, essa via de sinalização. Então, nós tivemos projetos com o melanoma cutâneo, que foi um dos primeiros projetos que ocorreu, orientado pela professora Margarete Bagatini, com a aluna Aline Mânica, né, que agora já é doutora. Então, esse projeto ele teve como objetivo avaliar essa sinalização purinérgica nesses pacientes que têm melanoma. Né? Então, ele foi mais ou menos o nosso caro-chefe, caro inicial para começar as pesquisas, né, em laboratório. Então, foi se adquirindo os materiais, reagentes necessários, e aí que se começou a trabalhar, né, com essa linha de pesquisa que a professora Margarete já trabalhava lá na UFSM. Depois desse projeto com melanoma cutâneo, houve outros projetos, meu projeto de mestrado, que ele avaliou a sinalização purinérgica e outros marcadores em pacientes com HIV, suplementados com vitamina D, e privados de liberdade também, né? Então, eram indivíduos que estavam detidos aqui na penitenciária, tinham pouca exposição solar, né? Então, níveis baixíssimos de vitamina D, e a gente fez toda uma interação da avaliação da sinalização purinérgica nesses indivíduos para verificar como isso podia também estar interferindo no dia a dia deles. Outro projeto que também aconteceu, né, que esses projetos que eu estou falando agora são projetos que já estão finalizados, né? Projeto com a degeneração macular relacionada à idade, que é o projeto da Beatriz, que também já é doutora agora pela Bioquímica. Então, ela fez tanto o mestrado quanto o doutorado aqui acompanhando conosco, né? E ela também avaliou esse mecanismo de sinalização e outros parâmetros laboratoriais. Nós trabalhamos também com alguns projetos, estamos envolvidos com outros projetos relacionados ao câncer, né? Que o câncer também todo mundo sabe que é uma caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe qual o mecanismo que pode estar relacionado à morte celular, das células cancerígenas, o que a gente pode fazer por esses tumores, né? Até o meu projeto de doutorado, que ainda está em andamento, mas
está quase finalizado, ele é com pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, esses são alguns dos projetos que estão acontecendo, né? A Alana pode complementar um pouquinho mais, né, sobre eles, sobre os outros que nós temos. E qualquer coisa que eu vou lembrando também vou comentando aqui com vocês. Sim, passar um pouquinho também da minha experiência para vocês. Eu iniciei na pesquisa científica em 2013. No primeiro mês que eu entrei na minha graduação, eu já entrei num estágio, né, e realizava pesquisas. Passei toda a minha graduação também me envolvendo, mesmo como técnica do laboratório onde eu trabalhava, que era na universidade também, que eu me formei e eu atuava nas pesquisas, mas era muito voltada para microbiologia, né? Aí, quando eu entrei no meu mestrado, né, fui ser orientanda da professora Margarete, ela me trouxe esse mundo aí do estresse oxidativo do sistema purinérgico, né? Então, não teve como não se apaixonar e gostar disso, e hoje eu migrei totalmente para essa linha de pesquisa, eu continuo gostando muito da microbiologia, mas hoje eu confesso que, principalmente o estresse oxidativo também tem meu coração, e o sistema purinérgico agora, né, minha linha de pesquisa no doutorado também. Então, é fascinante. Cada vez que tu estuda e tu começa a entender um pouquinho mais, tu começa a gostar mais ainda do sistema, né? Então, hoje, atualmente, no meu doutorado, eu trabalho com células de melanoma também, né? Mas eu atuo muito mais com produtos naturais, tanto extratos vegetais, a gente produziu esses extratos, fez toda uma identificação química desses extratos, e óleos essenciais também, né? Com alguns outros professores parceiros, e que foi minha orientação no mestrado. E a gente avalia, então, a interferência desses extratos, desses óleos essenciais nas células de melanoma, né? Tanto em relação à migração dela, se ela fez com que a gente tivesse a morte, né, dessas células, se ele tem uma atividade antitumoral, antiproliferativa, e também avalia em relação ao estresse oxidativo, né, dessas células, e a modulação dos componentes do sistema purinérgico. Então, hoje a pesquisa, né, vou falar do grupo de pesquisa que eu participo, né, ali da professora Margarete, e assim como toda pesquisa no Brasil, ela é desenvolvida, né, pelos nossos alunos, seja de iniciação científica, que a gente tem os nossos alunos de C, os alunos de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado, né, com a colaboração, coordenação dos professores. Então, hoje, são basicamente esses componentes que tocam as pesquisas no laboratório, né. E também temos alunos, né, de orientação da professora Margarete, também, se eu não me engano, né, com o professor Marcelo Moreno e com o professor Leonardo, né, que eles também trabalham com compostos, né, isolados, né. Então, a atuação desses compostos também, tanto na modulação do estresse oxidativo, quanto dos componentes do sistema purinérgico. Também estamos com um projeto, né, em parceria com a professora Zuleide, né, em relação à avaliação tanto do estresse oxidativo como do sistema purinérgico nos pacientes de COVID. E acho que é bem importante, como a Alana falou, né, todos esses projetos, eles são organizados dentro do nosso laboratório hoje aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, principalmente por alunos de graduação que estão contribuindo. Tem também, é claro, eu e a Alana somos alunas de doutorado, tem os alunos de mestrado, mas tem um grande grupo de alunos da enfermagem, da medicina, como alunos de iniciação científica, alguns bolsistas, alguns voluntários. Muitos começaram como voluntários, trabalharam um período de tempo bem grande, só como voluntários, mas e agora conseguiram bolsa também, mas é essa equipe que está à frente, né, da realização das atividades com a orientação dos nossos professores, né, no nosso caso, tanto a minha orientadora quanto da Alana é a professora Margarete, mas nesses projetos de parceria a gente tem a colaboração dos outros docentes, né, professora Zuleide, professor Marcelo, outros docentes que também trabalham nessa linha de pesquisa. Anteriormente, até tem alguns projetos que eu esqueci de falar, até vou comentar a título de curiosidade, que são projetos de parceria que a professora Margarete fez. Então, a gente tem um projeto que foi também muito interessante, que foi avaliada a modulação dos componentes purinérgicos em gestantes hipertensas suplementadas com cálcio. Então, era um projeto bem legal esse. Também havia um projeto relacionando a questões de estresse, depressão,
e também esses marcadores de sinalização e estresse oxidativo em alunos da área da saúde. Então, esse projeto foi desenvolvido há uns 2 anos e meio atrás, e ele ocorreu com os alunos da própria universidade, né, para verificar essa correlação. E um outro projeto que eu acabei esquecendo de mencionar, ele relaciona, a gente avaliou essa sinalização em modelo animal. Então, esse modelo animal a gente não tem aqui na UFFS, né, em Chapecó, mas eram ratos expostos a agrotóxico, e foi verificado, né, os efeitos desse agrotóxico nesse modelo. Então, no caso, a maioria dos nossos projetos que envolvem cultivo celular, como as células de melanoma que a Lana falou, nós conseguimos desenvolver tudo aqui na nossa universidade. E com pacientes também. Aí, no caso, quando são algumas parcerias que envolvem modelo animal, aí acaba vindo a amostra de outro local, né, para a gente poder estar realizando essas análises. Mas eu gostaria só de fazer uma ressalva aqui, né, para deixar bem, assim, chamar a atenção, né, dos alunos, do quanto é importante a colaboração, principalmente a nível de graduação, né, desse envolvimento deles com o laboratório, com a pesquisa do laboratório, porque é isso que vai levar, né, a nossa ciência brasileira, principalmente para frente, sabe? Porque hoje a gente depende totalmente, né, das universidades públicas, das universidades federais, para que a gente possa fazer isso, né? E é incrível, assim, e quando você vai para o laboratório, você lê um artigo, mas quando você vai para a parte prática, você vê aquele resultado na tua frente, assim, quando você coloca um extrato e você vê que ele matou aquela célula de câncer, é incrível, sabe? Assim como não mata, né, Filo? Às vezes a gente perde a noite de sono pensando o que aconteceu, o que faltou, o que deu de errado, ou o que poderia ter naquele extrato, enfim, naquele composto que não teve atividade, ou quando tem também, né, já ficamos pensando, meu Deus, qual composto desse extrato foi que teve atividade, né, essa atividade antitumoral, né, ou conseguiu fazer a modulação dos componentes do sistema purinérgico, então é incrível, assim. Eu sou suspeita, gente, porque eu sou apaixonada pela pesquisa brasileira, sou apaixonada por laboratório, e caí num grupo aí de pesquisa que também, né, grande parte quase 100% dos componentes desse grupo também são assim. Então, quando a gente se reúne, surgem 1000 ideias de projetos, né, e parcerias, enfim. Nossa, realmente, eu fico fascinada, assim, quando eu vejo como é o trabalho no laboratório. Eu não tive a oportunidade ainda de participar tanto, eu só fui umas 2 vezes, ver mais ou menos como é que é, e eu já fiquei completamente apaixonada. Ver como é separado todas as etapas, todos os protocolos que tem que seguir. Parece um mundo completamente maravilhoso, não tem palavras mesmo. Sim, e todas as etapas do processo são extremamente importantes. Eu sempre costumo falar para os alunos que me acompanham nos projetos que eu fico um pouco mais à frente, desde a gente preparar a vidraria, né, passar na água destilada para que não tenha nenhuma interferência, né, a lavagem correta da vidraria, a organização de todo o material e todos os reagentes. A Filó também trabalha dessa forma. Eu gosto de um dia antes de começar minhas análises, preparar todo o meu material, deixar as placas identificadas, tudo prontinho, para que a gente chegue e não ocorra nenhum erro, né? Quanto mais a gente puder minimizar os nossos erros, é perfeito. Então, os alunos que atuam mais, né, diretamente com a gente, sabe a nossa forma de trabalhar e sempre tem dado resultados positivos, e sempre ressalto para eles, cada partezinha do processo é importante. Então, toda a colaboração é ótima, sabe? E faz toda a diferença no todo. A gente não faz ciência sozinha, né? Eu sempre costumo falar isso, falo para todo mundo. A ciência, ela é multidisciplinar e a gente precisa do conhecimento e da ajuda de todo mundo, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, o pouquinho de cada um faz um todo incrível. Eu acho bem importante isso que a Lana falou, né? As palavras dela, faço das palavras dela as minhas também, né? Porque também tem essa paixão incrível pelo laboratório, e todas as etapas são muito importantes, né? E eu acho que, como vocês falaram, como funciona o trabalho no laboratório, né? Eu acho que vale ressaltar que antes de todos esses projetos, todos eles são projetos institucionalizados, né? Então, o professor organiza, faz todo o pensamento, eu vou trabalhar com a sinalização purinérgica, escreve o projeto, institucionaliza na universidade, e daí depois ele vem e cadastra todos os seus alunos para utilizar o laboratório. E dentre
essa questão de organização, normalmente os alunos que estão há mais tempo, sejam eles de mestrado, doutorado, iniciação científica, eles vão ensinando todos os protocolos para os novos. E eu, como técnica, o Jonas também como técnico, a gente também vai auxiliando nessa etapa. Mas, normalmente, o conhecimento ele vai passando daquele que está mais tempo no laboratório para o aluno que chegou depois, né? Nessa organização, tanto eu quanto a Lana, nós prezamos muito pela organização. É muito importante para qualquer atividade que for realizada no laboratório. Tem que fazer, tem que preparar, como a Lana disse, aos reagentes no dia antes, verificar, eu tenho tantas amostras, o que eu preciso fazer, quais materiais eu preciso, porque nós ainda estamos num centro pequeno, né? Chapecó, apesar de a gente ter uma empresa que entrega reagentes, a maioria dos nossos materiais, eles vêm de outros centros maiores. Então, precisa haver esse planejamento para saber, não, eu preciso do nucleotídeo porque o meu nucleotídeo está acabando, né? Então, fazer esse cálculo é bem importante, né? Então, toda essa etapa de organização. E nós tentamos sempre também que todos os alunos possam estar acompanhando todo o procedimento. Então, é muito importante as análises dos componentes do sistema purinético. A gente consegue, efetivamente, vamos fazer num único dia. Existem análises, por exemplo, no cultivo celular, que elas demoram uma semana, porque é necessário cuidar nessas células de melanoma ou células saudáveis, que a gente sempre vai comparar também, né, como que essa via de sinalização vai se comportar frente ao nosso composto, ao nosso extrato, nas células de câncer e também em células saudáveis, né? E a gente fala muito do melanoma porque ela foi a linhagem de células de câncer que a gente tem hoje, mas futuramente a ideia é adquirir outros tumores, até tem a intenção de adquirir o câncer de mama triplo negativo, né, que também a gente sabe que é uma dificuldade o tratamento dele, né, então se a gente conseguir descobrir alguns compostos que podem sim efetivamente ter um bom resultado via sinalização purinética, via esses componentes ou via interleucinas, via marcadores de estresse, isso é bem bacana. Era isso, meninas. Muito. Para complementar, eu acho que como a extensão é voltada principalmente por purinas, né, para esse sistema de sinalização, hoje o que a gente faz desse sistema no laboratório é principalmente a atividade das ectoenzimas, né, então a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria do sistema purinérgico, né, então, porque existem a expressão dos receptores, a concentração, dosagem, identificação desses receptores, avaliação da quantidade desse nucleotídeo. Então, atualmente, o que nós fizemos é a atividade dessas enzimas, dessas ectoenzimas, e por elas a gente consegue inferir se um nucleotídeo está com uma quantidade aumentada, né, numa determinada doença, em comparação com um indivíduo saudável, né, com o nosso controle. E nós estamos fazendo também protocolos agora do ATP extracelular, né, que a gente conseguiu comprar um equipamento que permite a leitura desse ATP, mas a ideia futuramente é poder ampliar esse número de protocolos para que se possa dosar mais, ter-se mais informações sobre os componentes do sistema purinérgico, né? Então, sobre esses receptores, o P2X7, o PY12, né? Então, ainda atualmente a gente não consegue fazer a concentração desses receptores, a verificação, mas a ideia é sempre adquirir os equipamentos, materiais necessários para poder fazer isso. Eu só gostaria de finalizar, gente, agradecendo mais uma vez o convite, dizendo que eu acompanho as postagens no Instagram. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, esse projeto de extensão é incrível. Eu sou aquela defensora que a gente tem que estar levando, a Filó sabe, né, Filó? Sempre bato muito nisso, que eu acho que a ciência ela tem que ser acessível para a comunidade, que a gente tem que fazer o nosso papel como cientista, né? Dar esse retorno para a comunidade de uma forma simples. Eu adoro as postagens de vocês, está muito linda mesmo. Parabéns pelo projeto, meninas.
Mais uma vez, obrigada pelo convite. E a gente fica à disposição, qualquer dúvida, se quiserem conhecer o laboratório, né, filósofos, se quiserem acompanhar o dia das nossas pesquisas, fica aí aberto o convite, tá? Conversem com a professora Margarete, ela passa o nosso contato, né, Filó? E a gente fica à disposição para qualquer coisa. Isso mesmo, parabéns, meninas, pelo projeto, né? Elas comentaram um pouco antes de você entrar, Alana, que estão no segundo semestre, né? Então, é muito bom já no início da graduação já se envolver, né, com pesquisa, e esse projeto de extensão, ele dá uma base teórica muito boa para depois vocês virem para o laboratório. Estão de parabéns, né? A página é ótima, e também me coloco à disposição, né, para qualquer dúvida. Nossa, obrigada também, meninas. Foi muito proveitoso essa conversa, né, para conhecer um pouco mais sobre os trabalhos realizados, como é que é. E eu tenho certeza, né, espero pelo menos, que desperte o interesse de alguns ouvintes em acabar se voluntariando para essas pesquisas, né, e ajudar mais, cada vez mais. Eu digo mesmo que a Mari, eu agradeço de verdade, foi muito proveitoso. Apesar de a gente conhecer pouco sobre como que é no laboratório, né, pra gente não ter um contato com a pesquisa tão forte, deu para perceber que é um mundo muito amplo, tem muitas oportunidades. Eu acho a coisa mais legal, assim. Bom, então, para finalizar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade e por vocês terem participado. E claro, né, também agradecer aos nossos ouvintes pela atenção e esse apoio de todos.